Bem, então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui à frente de um evento grandioso e expressivo como esse de hoje. Eu venho aqui representando o nosso presidente, desembargador Fábio Dutra, presidente do nosso Instituto, o Instituto dos Magistrados do Brasil, que eu também tenho uma honra de participar, estar como segunda vice-presidente do nosso Instituto. É uma situação que muito me agrada, me traz muitas alegrias, sobretudo porque, na atual gestão, o desembargador Fábio Dutra tem se empenhado, sobretudo nessa época de pandemia, para que todos os participantes, os associados, enfim, toda a comunidade jurídica tenha acesso, tenha direito a se ilustrar, conhecer os temas mais importantes, mais palpitantes. E nessa toada nós fizemos esse, vamos dizer assim, convênio com a OAB, que tem sido uma parceira também de primeira hora do nosso instituto. E com base nisso, nós estamos hoje trazendo nomes importantes na matéria de direito consumerista, principalmente porque estamos comemorando hoje 30 anos da edição do nosso Código de Defesa do Consumidor, uma legislação altamente avançada, uma legislação que não se vê no mundo e que, obviamente, precisa ser aprimorada, precisa ser sempre renovada, e que o espírito do nosso CDC ele continue a emanar na nossa jurisprudência, na nossa doutrina e no nosso dia a dia. E eu venho, de início, destacar aqui os nossos palestrantes. Primeiramente, o Dr. Marcos Dessani, que é um professor renomado, é um advogado militante, autor de vários livros, principalmente autor dessa tese, né, que hoje nós vamos aqui discutir, da teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor. E o Dr. Marcos Dessani, além de tudo isso, ele é um homem muito sensível, tenho o prazer de conhecê-lo, né, com mais intimidade, ele e sua esposa, a belíssima Andressa, e sei também que ele é um grande pianista. Seja bem-vindo, Dr. Marcos, é capixaba, numa terra maravilhosa, a terra do meu pai, da minha família paterna. O nosso segundo palestrante é o desembargador Dr. André Fontes, também nosso integrante do Instituto dos Magistrados do Brasil, que nos dá muita honra, é sempre participativo, é desembargador federal do TRF2, também professor, renomado doutrinador, e com certeza essa tarde será uma tarde magnífica. Eu tenho aqui também o prazer de anunciar a presença da doutora Ana Tereza Basílio, que é a vice-presidente da OAB Rio de Janeiro, e que vem apostando também nessa nossa parceria, né, doutora Ana? Muito obrigada, agradecida por essa atuação, né, da OAB, e principalmente pela coordenação do doutor Genilton Garcia Castilho, que é sempre presente, sempre interessado, fazendo sempre esse link, né, das nossas instituições para o engrandecimento de todos nós. E hoje, se nós não estivéssemos em pandemia e aqui nessa via virtual remota, nós estaríamos lá na sede da OAB Bangu, com os doutores Claudete Capella, que é a presidente da subseção, e doutor Eduardo Kebian. E eles também irão participar hoje aqui dos debates, irão, juntamente com os nossos palestrantes, trazer informações e conhecimentos maravilhosos sobre esse tema. A doutora Ana quer fazer alguma consideração antes de nós começarmos? Eu queria apenas, querida desembargadora Regina Lúcia Passos, eu queria apenas parabenizar o IMB pela realização de mais esse evento sobre tema tão importante que é a teoria do desvio produtivo no Brasil,
com um grande jurista, que é o querido Marcos Dezuanni, que tem proferido palestras maravilhosas a respeito desse tema. É um grande jurista, é um grande representante da advocacia. Também queria saudar o desembargador André Fontes, que está sempre prestigiando os eventos em parceria da OAB. E, desembargadora Regina, eu queria fazer uma homenagem especial ao Dr. Genilton Castilho, que é um sublime organizador de eventos de altíssima qualidade. É verdade. Os eventos que ele tem organizado são sempre espetaculares, ele se supera a cada evento, e esse faz parte dessa sucessão de eventos importantíssimos para todos nós, para a magistratura, para a advocacia, para todos aqueles que atuam na área jurídica. Esse tema é um dos mais relevantes na área consumerista, pela sua amplitude, pela sua repercussão, e eu queria dizer que para a OAB, para todos nós advogados, é uma honra muito grande participar de um evento junto com o IMB, e um evento dessa qualidade e dessa magnitude. Eu queria saudar a todos em nome da OAB e agradecer a parceria e o evento maravilhoso aqui que nós vamos assistir hoje. Muito obrigada. Nada, o prazer é nosso. Então, podemos começar, doutor Marcos? Para nossa honra, o senhor, então, tem um prazo combinado aqui para falar sobre a sua teoria, que é muito interessante. Obrigado. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem, primeiramente? Ótimo. Boa tarde. É uma satisfação muito grande rever tantos amigos, tantos colegas. O Rio de Janeiro já foi minha casa, morei no Rio por 15 anos. Estou sempre aí, a convite da OAB-RJ, vendo aqui amigos queridos como a desembargadora Lúcia Passos, um novo amigo desembargador André Fontes, doutor Genilton Castilho, agradeço a doutora Ana Tereza Basílio também, que já tivemos uma live juntos, foi muito produtiva, Eduardo Kebian, a doutora Claudete Capella, presidente da OAB de Bangu, todos os demais colegas aí. Satisfação estar aqui. E nesse dia em que o Código de Consumidor completa 30 anos. Mas hoje nós vamos fazer só um pequeno apanhado sobre a teoria do desvio desses últimos tempos, lembrando, né, que ela veio contrapor a chamada jurisprudência do mero aborrecimento, naturalmente que não foi eu que dei esse nome a ela, mas a teoria teve essa finalidade, que é que diz que só deve ser reputado como dano moral, a dor, o vexame, o sofrimento, né? E que interfira no comportamento psicológico. Mero de sabor, aborrecimento, sensibilidade exacerbada, isso está fora do dano moral, por isso não rompe o equilíbrio psicológico do indivíduo. Então, antiga, né? do ilustre professor Cavalieri, no Brasil, desde então, e o próprio professor Cavalieri já revisou esse seu entendimento para entender que o dano moral, atualmente, dano moral em sentido amplo, né, ele é a lesão a direito ou atributo da personalidade. Eu tenho chamado a atenção para alguns pontos da teoria. O primeiro, que não se deve classificá-lo de tempo útil, porque implicaria reconhecer que haveria um tempo inútil. Nem se deve chamá-lo de livre, porque alguém vai alegar que esse tempo não tem, ele tem pouca importância ou que tem nenhuma importância. Eu disse, rigorosamente falando, não existe tempo livre em nossas vidas. Ele é sempre ocupado, do ócio ao negócio. Então, eu prefiro a expressão tempo vital ou existencial, como eu classifico esse tempo na teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor. Um outro ponto que eu também venho chamando a atenção é que um evento de desvio produtivo do consumidor gera esse dano, vamos colocar aqui de uma maneira mais ampla, né? Um dano extrapatrimonial que é presumido. Por quê? Porque o tempo vital, que é o bem jurídico lesado, o tempo vital ele é um bem finito, inacumulável e irrecuperável na vida das pessoas. Ou seja, o prejuízo que a pessoa consumidora sofre está íncito nas características do tempo, né? Essa característica do tempo ser finito, inacumulável e irrecuperável.
E trata-se de fatos notórios que não precisam ser provados, né? Quais são esses requisitos para que se configure essa responsabilidade civil pelo desvio produtivo do consumidor? Primeiro, deve haver um problema de consumo, potencial ou efetivamente danoso ao consumidor, ou seja, deve haver um produto ou serviço com vício ou defeito, o emprego de uma prática abusiva pelo fornecedor ou algo equivalente. O segundo requisito, né, para que se configure essa responsabilidade, é a conduta do fornecedor de se omitir ou de se esquivar da responsabilidade legal que ele tem de resolver, de sanar esse problema de consumo, o que é considerado em si uma prática abusiva. O terceiro requisito é o evento danoso de desvio produtivo. Deve haver uma situação, né, o consumidor deve se dispor. Se o fornecedor resolver o problema rapidamente, pelo menos dentro do prazo legal, né? No caso de produtos e serviços regulares, aí são 30 dias, até 30 dias, para sanar o vício. Então, se o fornecedor sanar esse vício, deixar de empregar uma prática abusiva dentro do prazo legal, ou tratando-se de produto, o vício deve ser imediato, né? De acordo com o 18º. Fora dessas hipóteses, começa a ocorrer uma situação em que o consumidor toma uma decisão, ele vai se desviar das suas atividades, com desperdício de tempo, para tentar resolver ou simplesmente se submetendo, porque tem situações que não há nem solução, como, por exemplo, aguardar pelo voo atrasado no aeroporto. O voo atrasa 4 horas, 5, 6 horas, como ocorreu na primeira vez que eu tentei ir a Niterói. Os colegas da desembargadora Regina, o Dr. Genildo deve se lembrar disso. Não há o que se tentar fazer, né? Eu fiquei 3 horas numa fila aguardando atendimento. Então, essa submissão do consumidor a essa conduta, né, omissiva ou do fornecedor se esquivar, o próprio desvio produtivo deve ocorrer, porque se o consumidor disser, não, deixa para lá, vou para casa, eu não vou buscar meus direitos aqui, não há efetivamente o requisito do desvio produtivo. O quarto requisito é a relação de causalidade entre a conduta do fornecedor e o evento danoso dela resultante, naturalmente. E o quinto e último requisito necessário para a configuração da responsabilidade é que haja pelo menos um dano sofrido pelo consumidor, que geralmente é o dano existencial ou moral lato sensu, podendo naturalmente ocorrer outros danos. A conclusão da teoria do desvio produtivo, que aqui nós estamos falando de forma bem rápida e sucinta, a conclusão da teoria é que está equivocada a jurisprudência que sustenta que a via crucis percorrida pelo consumidor ao enfrentar problemas de consumo criados pelos fornecedores, que isso representaria mero dissabor ou aborrecimento normal na vida e não um dano existencial ou moral lato sensu indenizável. Então, essa é a conclusão da teoria de que a jurisprudência chamada corriqueiramente de jurisprudência do mero aborrecimento, ela está equivocada, porque ela está enfocando o lógico de abalo psicofísico, que representaria uma lesão à integridade psicofísica do consumidor, enquanto, na realidade, nessas situações de desvio produtivo, a primeira coisa que acontece é que o consumidor tem lesado não é a sua integridade psicofísica, mas é o seu tempo vital, né? E as suas atividades existenciais que são desviadas. Então, daí a conclusão de que a jurisprudência está equivocada nesse sentido. Em fevereiro de 2019, né, tivemos a grande notícia, muito comemorada por todos os consumeristas e em geral, de que a terceira turma do STJ, sob a relatoria da eminente ministra Nancy Andrighi, proferiu a primeira decisão colegiada aplicando a teoria do desvio produtivo numa ação coletiva, né? Esse julgamento ocorreu no dia 5 de fevereiro de 2019
e eu trago só um trechinho da ementa que diz: recurso especial, consumidor, tempo de atendimento presencial em agências bancárias, máximo aproveitamento dos recursos produtivos, teoria do desvio produtivo do consumidor, dano moral coletivo, né, no caso configurado, ofensa injusta e intolerável, valores essenciais da sociedade, funções punitiva, repressiva e redistributiva. Em suma, o acórdão da terceira turma do STJ, aplicando expressamente a teoria a pedido da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. Em abril de 2019, eu tive assim, uma riquíssima surpresa, me deixou extremamente feliz e honrado, não sei se os colegas se lembram, mas o departamento, no setor de comunicação do STJ, criou uma nova série, inclusive diante das comemorações do aniversário do STJ, uma nova série de vídeos chamado Descomplica, e lançou nas redes sociais, como o primeiro vídeo para inaugurar essa nova série, o vídeo do Descomplica sobre a teoria do desvio produtivo do consumidor. Em menos de 1 minuto, eles disseram o que eu levei 8 anos para escrever em 360 páginas. Realmente sensacional, muito bom. Quem tiver no meu Instagram, no meu Facebook, tem esse vídeo do STJ, nas redes sociais do próprio STJ, no YouTube, isso se disseminou no Brasil todo, foi muito bem recebido. E aqui eu venho encerrar a minha participação com a grande novidade. Essa aí realmente me causou enorme surpresa, mas com muita alegria, realmente algo que eu não imaginava, que foi a evolução jurisprudencial da teoria entre 2018 e 2020. Eu fiz a terceira pesquisa quantitativa de jurisprudência agora, no dia 8 de setembro, né? Poucos dias atrás, 3 dias atrás, mais precisamente, com a mesma metodologia e o mesmo objetivo, né? E constatei que entre 2018 e 2020, nós avançamos de 20 para 26 tribunais estaduais aplicando a teoria e ouçam agora, eu não vou falar, o que eu vou dizer não está equivocado. É surpreendente, avançamos de 1.785 para 12.136 acórdãos. Vou repetir o número, 12.136 acórdãos aplicando expressamente a teoria em 26 tribunais de justiça estaduais, exceto o Piauí. É o único estado que ainda não aplica a teoria. Ou seja, houve um crescimento jurisprudencial nesse período de 2 anos de 680%. 680% em apenas 2 anos. E finalizo aqui com a informação de que essa pesquisa também revelou que os 5 tribunais regionais federais brasileiros já aplicam a teoria em 96 acórdãos. Repito, 96 acórdãos, o que é bastante, uma vez que os tribunais regionais federais quase não tratam de casos de relação de consumo, né? Então, normalmente são aplicações por analogia ou para condenar empresas públicas, algumas coisas, poucas coisas que escapam da esfera de atuação dos tribunais estaduais. E o STJ, e aqui eu finalizo, já proferiu, né, até a data de 3 dias atrás, 53 decisões monocráticas e aquela decisão colegiada que eu mencionei aqui, da lavra da ilustre ministra Nancy Andrighi, aplicando expressamente a teoria do desvio produtivo do consumidor. Então, são com essas considerações que eu encerro aqui, com muita alegria, muito honrado, a minha participação. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Professor Marcos, muito obrigado. Olha, estou muito feliz em saber, inclusive, sobre esses resultados. Eu estava pensando aqui, dos 12.136
136 acórdãos, com certeza eu devo ter aí vários nessa contabilidade. A minha turma, inclusive, 21ª Câmara Civil aqui do Tribunal. Nós realmente adotamos a teoria do professor logo na primeira hora, entendemos como ela tem esse valor e dentro dessa sutileza de pensamento que ele teve essa graça, né, essa inspiração de desenvolver e de nos passar, né, e nos permitir também conhecer, e com isso nós estamos realmente aplicando justiça, pelo menos é o que entendemos. Eu então vou passar a palavra ao nosso querido desembargador André Fontes, que com certeza os outros também, ao final, irão indagar do senhor, né, debater, e eu também agora faço o registro da doutora Claudete Capella. Nós estávamos aguardando a doutora, que é a nossa presidente aqui da OAB de Bangu, porque, em regra, nós estamos aí em Bangu, viu, doutora Claudete? Seja bem-vinda. Então, desembargador André, com prazer, nós vamos ouvi-lo. Pois não. Inicialmente, eu gostaria de dar uma boa tarde a todos. Estamos próximos da noite, mas não chegamos lá. Queria fazer uma saudação toda especial à desembargadora Regina Lúcia Passos. Eu tenho a honra e satisfação de compartilhar este vídeo com ela e, mais do que tudo, a minha admiração, respeito, amizade, satisfação me deixa enobrecido, mas também, mais do que isso, feliz por estar a compartilhar este momento tão especial. Eu queria também, antes de fazer um cumprimento ao Dr. Marco Dessaune, eu gostaria de fazer um registro também à nossa vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a doutora Ana Tereza Basílio, e a OAB de Bangu, que teve, diria assim, a iniciativa de compartilhar com o IMB esta ocasião. Ao Dr. Marco Dessaune, eu queria fazer uma saudação toda especial. A saudação que farei para ele não será em palavras, será uma palestra. Eu gostaria de dedicar esta palestra a ele. E começaria dizendo para ele, em saudação, que no primeiro dia da minha faculdade, eu recebi indicação de um livro de sociologia, aula de sociologia. E nesse livro, mandaram ler uma passagem de um outro livro, de Alexis de Tocqueville, que é uma Democracia na América. E é uma passagem nesse livro que eu acho que resume todo o esforço do Dr. Marco Dessaune. O livro diz assim, o caso de Alexis Tocqueville: mais difícil do que ter uma ideia, mais difícil que ser criativo, mais difícil que pensar nas coisas em geral, é identificar por meio de um nome. Darmos um nome. Às vezes temos coisas que têm nomes e nem existem. Figuras mitológicas que nunca existiram têm nomes e são muito conhecidas. O unicórnio, o centauro. Pois bem, a primeira grande contribuição que o Dr. Marco Dessaune fez para nós não foi nem a ideia da própria teoria que ele desenvolveu, criou e desenvolveu. Foi ter dado um nome para ela. E digo isso porque os livros, em geral, costumam registrar que tudo que os romanos não deram nome, nós, na atualidade, ficamos desorientados, perdidos e não sabemos como nominar. Então, eu acredito que, na varinha mágica dele, mais do que a própria ideia, está uma nomenclatura autoenunciativa, que é o mais importante,
e convincente. Ou seja, na língua portuguesa, isso talvez seja uma das denominações mais características da nossa atualidade, da nossa cultura e da língua que nós expressamos. É a primeira parte que eu faria homenagem a ele. Eu também faria isso, lembrando, realmente, como ele chamou a atenção, e a desembargadora Regina Passo também o fez, dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Aí eu faço uma segunda observação, ainda dirigida a minha homenagem ao Dr. Marco de Salmo. Quem criou a figura, diria assim, a expressão também, foi o presidente Kennedy. Foi quem, diria assim, desencadeou a ideia de um direito do consumidor. Nos anos 60, o presidente Kennedy, que só é ofuscado pela mulher dele, a Jacqueline Kennedy, que era uma personalidade muito mais expressiva, ele reconhecia isso, né? Dizia que quando ele brigava com o De Gaulle, ele não pedia para a Jaqueline lá fazer as pazes, para a Jaqueline resolver, a Jaqueline voltava, e o De Gaulle todo feliz. Falei com a Jacqueline Kennedy e tal. Mas o presidente Kennedy, que é uma figura que tem vários lados, ao mesmo tempo que é criticado por uns, o outro é uma figura libertadora, né? Herói de guerra. Mas ele tem essa virtude de lançar no mundo algumas ideias, Homem à Lua, e também essa do direito do consumidor. E o Constituinte Brasileiro de 88 não perdeu seu tempo, não incorreu no desvio produtivo. Disse na Constituição, dos atos das disposições constitucionais transitórias, que deveríamos ter uma legislação a esse respeito. Nada menos que um código. Eu também chamo a atenção de que o Brasil foi o primeiro país do mundo a fazer isso. E aí, os erros, os acertos e eventuais desvios vão por conta do primeiro momento. Pois bem, eu tenho para mim que nós estamos a falar de um instituto como outros que foram analogamente apreciados e também construídos pela jurisprudência, que são, em resumo, a chamada responsabilidade civil. Não é um fenômeno que tenha vindo do direito romano, como nós costumamos falar na faculdade, e a toda ocasião, nos livros. É um produto de uma época. Foi o Código Civil francês, de 1804, que lançou as bases dessa construção sistematizada da ideia de responsabilidade civil. E os outros países desdobraram isso, o Brasil inclusive. Então, o nosso pensamento tem essa base construída, e que não tem só na responsabilidade civil, mas também outras figuras, como teoria da imprevisão, que também é fruto da concorrência desleal, todas elas fruto da jurisprudência dos tribunais, e que hoje, mais do que nunca, estão assentadas, inclusive, com previsão legal. Então, o papel inovador, diria até que condutor da vida moderna por decisões judiciais, faz com que a decisão seja uma espécie de salto à frente à própria legislação, ao próprio legislador, para as necessidades e, mais do que tudo, para a felicidade geral de todos os jurisdicionados. Também queria chamar a atenção que isso é pouco lembrado, de que o direito da defesa do consumidor ele é um ramo do direito econômico. Nós destacamos ele como sendo um problema associado ao direito civil, mas ele é, na verdade, associado ao direito econômico, o que faz com que a intervenção do Estado seja necessária nessas horas. E também
queria chamar a atenção para o fato de que, acho que estava isso na palestra do Dr. Marco de Saulo, direto ou indiretamente, nas linhas, nas entrelinhas, a autonomia do desvio produtivo em relação ao dano moral e outras questões mais. Ou seja, nós já temos hoje construída a ideia de algo com configuração já bem estabelecida, ainda que ela tenha uma configuração variável na sua dimensão, mas ela já não é confundida com outras coisas. E talvez eu responda logo de pronto a uma das indagações feitas do Dr. Marco de Saulo, desse acordo da sexta turma da relatoria do desembargador Calmon. E por que o TRF só tem uma decisão, possivelmente, ou duas? É porque, de um modo geral, na Justiça Federal, os pedidos são apenas de dano moral, porque houve o inadimplemento pelo INSS, o inadimplemento de uma pensão e, de alguma maneira, esse dissabor mais amplamente considerado seria, por si, causador de um dano moral. E nós sabemos que a jurisprudência que o Dr. Marcos de Saune trouxe a nós já separa, de modo bem característico, o dano moral desse desvio produtivo, dando, inclusive, mostras disso ao dizer: não defiro o dano moral, mas defiro o desvio, o dano pelo desvio produtivo. Isso está em acórdãos. Não estou dizendo nada que o Dr. Marco não tenha, de alguma forma, já, diria assim, nos abençoado com a luz que lhe é própria. Então, eu chamaria atenção nesses aspectos e diria que, possivelmente, Dr. Marco, nos próximos concursos públicos, teremos lá a teoria do desvio produtivo como um ponto distinto, destacado, separado das discussões gerais. Mas no TRF, enquanto os advogados não pedirem isso de maneira distinta, a questão não ficará dessa forma. Eles pedem o dano moral apenas por conta do dissabor, do constrangimento, e não pela ação no tempo de esforçar-se para conseguir, às vezes, o pedido, fazer com que o pedido junto ao INSS seja deferido. É possível que muitos advogados, depois da nossa palestra, Dr. Marco de Saulo, primeiro vão fazer um pedido a Deus para que o senhor tenha um bom dia, uma boa noite e tenha muita saúde. E segundo, vão certamente citar o nome do senhor, com todo respeito eu falo isso, dizendo: Dr. Marco de Saulo já sustentava isso. E, claro, vão usar a teoria do diálogo das fontes, que o professor Eric Jaime, lá da Alemanha, como consequência do nosso pós-modernismo, diria assim, vem desenvolvendo. Essas expressões, diálogo das fontes, eu tenho usado em vários processos, Dr. Marcos de Saulo, do direito privado para o direito público. Eu usei em matéria de direito público em alguns casos. Mas o problema é que há um dispositivo do Código de Processo Civil, que é uma solução, mas é um problema para nós juízes, eu tenho que dar vista para o advogado para ele se pronunciar em tese sobre algo que eu possa vir a aplicar. Às vezes eu encaminho, eu digo, diga o advogado em função do acórdão tal, e chama a atenção e abro para não haver surpresa. Mas, às vezes, o próprio beneficiado não atenta para o benefício e diz: não é aplicável ao caso. Veja que coisa curiosa. Mas eu, mesmo assim, o que eu faço? Eu condeno, eventualmente, e aí vem a segunda parte: convencer os meus colegas, que também não é muito fácil, porque são 2, 3 votos, e convencer pelo menos mais um. A desembargadora Regina Passo sabe o que é, numa sessão, convencer um colega que já tem na cabeça, organizado, todo o direito, e ele ouvir do colega que está todos os dias com ele, algo novo, soa como, às vezes, até uma arrogância nossa, uma chamada de atenção, puxão de orelha, e às vezes nós ficamos constrangidos, até mesmo para falar isso para os colegas. Dizer: olha, você poderia considerar esse aspecto?
Eu tive alguns colegas de turma ao longo da minha vida profissional, lá no tribunal, que eram totalmente abertos. E eu também era aberto às posições dele, mas nós trocamos de turmas. Eu tenho um colega que não está mais comigo, que parece que eu li o pensamento dele, meu pensamento, eu concordo, eu concordo. E era 2-1, 2-1, 2-1. E era, na verdade, tudo falado, ninguém, não era nada escondido, era falado publicamente, então não era gravado como hoje. Mas era falado, os advogados acompanhavam, pediam a palavra, e no final, nesse amplo debate, todos se sentiam esclarecidos. Talvez, para os advogados que nos ouçam de Bangu, a maior contribuição desta live, além da presença ilustre da desembargadora Regina Lúcia Passos e da doutora Tereza Basílio, doutor Marco de Salles, vou ser sincero com o senhor, os feiosos não podem fazer autoelogios, né? Eu digo que seria certamente essa possibilidade, e eu acredito que o senhor vai gerar uma nova leva de emoções fortes na justiça, que é a aplicação do desvio, da teoria do desvio, na Justiça Federal para os casos de INSS. Não estou pré-julgando, eu estou apenas dizendo que, em tese, acho que a posição do senhor é perfeitamente aplicável, não só ao caso da sexta turma, mas a todos os casos envolvendo pensionamentos, por exemplo, e das pensões previdenciárias. Os advogados estiverem atentos à voz, à direção do dedo da desembargadora Regina Passos, saberão como farão na segunda-feira as suas petições iniciais. E eu peço aos advogados que não se esqueçam de pedir a Deus pela manhã e pela noite, pela alma viva, presente e sempre, diria assim, saudável, Dr. Marco de Salles, porque ele está a inaugurar uma nova fase do direito na federal. Mas o problema é que os advogados não pedem, doutor. E, às vezes, eu tive casos curiosos. Vou dar um exemplo para o senhor. Houve um pagamento que não era devido, mas o outro lado, colega dele, era devido, por uma disposição formal. Aí eu usei a teoria, eu disse, olha, eu vou aplicar a teoria do enriquecimento sem causa, que é implícito. O tribunal disse, não pode. Não vai pedido, não pode. Eu fiz uma equiparação para mandar pagar. Eu disse, a fonte não é a mesma, mas a razão é a mesma. Por analogia, mas não pode. E aí a parte não teve êxito. E faltou o pedido. Quem sabe, nos próximos pedidos, na segunda-feira, a cláusula Marcos de Salles passe a ser necessária em todos os pedidos previdenciários no Brasil. Mas o que os advogados pedem? Eles fizeram um raciocínio mais simplório, original, dizendo, olha, a própria negativa, por si só, é uma causa de dano moral. O tribunal disse, não, olha, só a negativa não, porque o INSS tem o dever de apreciar e decidir, para o bem ou para o mal. Então, se ele disse não ou sim, é cumprindo a parte dele. Se não houver um outro elemento, tipo a má-fé, ou um desvio de perspectiva, um outro elemento, só a negativa, por si só, não é o caso do dano moral. Mas ficar meses, anos, à procura, espera, vai, volta, é uma outra história. Eu também queria fazer um comentário sobre o fundamento da teoria do desvio produtivo, que tem sido proclamada e associada, eu vi isso em acordos também, não é? O doutor Marco de Salles, que está também a provocar a nossa discussão, como problema dos direitos à personalidade. E algo me preocupa numa coisa, doutor de Salles, eu vou explicar o que é. Os direitos da personalidade já são uma forma de proteger a personalidade. Proteger o nome, a integridade física, o corpo são, tudo. Se nós dissermos que ela derivaria, como todo dano moral, em função da violação ao direito à personalidade, nós estaríamos dizendo que estaria a proteção, que é o direito à personalidade, tendo que ser protegido também. É uma ideia que tem que ser discutida. Quando eu fiz o doutorado, esse assunto veio à tona. E nos debates,
eu disse o seguinte, isso tem já mais de uma década. Eu disse o seguinte, olha, eu prefiro usar, como os italianos fazem, uma distinção. Eu distingo o direito à personalidade como forma de proteção da personalidade, e aí como a existência de ordem para registros, alterações, por exemplo, mandar abstenção, enfim. Mas quando se fala em valores, em dinheiro, mesmo que o dano moral não seja patrimonialmente aferível em princípio, ele gera um efeito patrimonial, mas não é patrimonial na sua origem. Eu sustentava, para evitar brigas no debate, que o dano moral assentado em violações dessa natureza seriam dos mesmos interesses com uma qualificação, assim não houve briga mais, que eu chamaria, como os italianos chamam, e tenho de vários acordos isso, dizendo que é pela violação aos interesses psicofísicos da vítima, eu mandaria pagar o dano moral pela violação desses interesses e na proteção dos direitos à personalidade. Então eu separava, de forma que era possível haver a personalidade, a proteção dela e também o dano moral separado. E eu ainda diria mais agora. Olha o que eu vou dizer agora. A personalidade foi criada pelo romano. O direito da personalidade pelo alemão. O dano moral pelo francês. E a teoria do dispositivo pelo Brasil, do Dr. Marco de Saulles. Então seriam 4 nacionalidades diferentes, separadas, desculpe, com distinção claras. E eu acho que a petição deveria indicar isso, de forma que evita-se que eventual curso indevido do direito à personalidade afete o desvio produtivo ou afete, eventualmente, o dano moral. Como pode afetar? Vamos imaginar que seja um louco, que não tenha consciência do seu nome, que não tenha consciência de nada. Um bebê que não teve consciência de nada. Como é que eu vou ferir o dano moral no direito da personalidade de um bebê que não tem ainda, subjetivamente, essa compreensão? Ah, mas seria objetivo. Sim, mas se eu pensar objetivamente, por exemplo, uma violação do interesse psicofísico do bebê, eu ampliaria o leque dos direitos da personalidade. Então, eu tendo a pensar que o dano moral seria por violação ao interesse psicofísico. E eu peço licença do Dr. Marco de Saulles, para acompanhá-lo e dizer que vou sustentar isso eternamente. Ele está totalmente correto. O desvio produtivo é distinto do dano moral em todos os sentidos, e é possível que se peça 2 coisas diferentes. Aliás, 3 coisas diferentes. Uma violação, dano material, pode haver um dano material, quebrou o carro, ou a casa foi destruída, ou uma coisa. O dano moral e o desvio produtivo. 3 coisas distintas. Por outro lado, eu queria chamar a atenção, não sei quanto tempo tem ainda, mas em 1971, na Argentina, houve uma tentativa de criar algo parecido, mas não chegaram nem de perto ao esforço e ao resultado que o Dr. Marco de Saulles alcançou. Eles criaram a teoria, e eu escrevi sobre isso, a teoria dos fatores de atribuição, dizendo o seguinte, olha, se existe uma causa para causar prejuízo, não importa que ela não seja classificada, não importa que ela não seja denominada, ela seria amplamente um fator de atribuição. Publiquei isso, tem acordo sobre isso também, mas ela no Brasil não chegou a vingar. De 71 para cá, são 51 anos. Mas eu confesso que tenho que me dobrar e acho que a do desvio produtivo é muito mais técnica. E não tem correspondência com a Argentina, que era muito genérica. Então,
eu acredito que ele não só tem a razão na área do direito do consumidor, como o diálogo das fontes exigiria. Vejam, menção que ele fez do direito do trabalho, também não tenho a menor dúvida disso. Do licenciamento que as pessoas fazem, pedem alguma coisa e o Estado não licencia. Usando o diálogo das fontes, o direito produtivo serve para muito mais coisas. O alcance, olha, o Dr. Marco tem um livrinho onde ele está na capa como super-homem, ele agora vai ter que ser super-homem de várias formas. Vai ser super-homem, exatamente. Não, ele tem outro livro famoso. Esse aí esse é o primeiro famoso, ele tem outro famoso. Roberto Carlos era o rei que tinha muitas músicas famosas. O Dr. Marco de São tem mais de um livro famoso. E o que acontece? O que ele trouxe para nós é de tamanha importância que é aplicável a todas as instituições. E diria mais, já que eu falei do direito econômico, as agências reguladoras que criam embaraço, omissões, impondo as pessoas para lá, para cá, também vão ter que rever seus conceitos. Aí vem a seguinte dúvida. Tá bom, eu disse que era violação de interesse psicofísico. E não seria dentro da personalidade para poder o louco e o bebê serem alcançados, para quem entende que não estariam colhidos. Qual seria a base da teoria do direito produtivo? Poderia ser uma boa-fé objetiva, um tipo de boa-fé, onde a empresa deveria, além de vender, tomar as atividades direcionadas a isso. Poderia ser uma pós-eficácia das obrigações. Poderia ser uma questão de equidade. Poderia ser uma questão de superveniência. Mas a vantagem do nome encontrado pelo Dr. Marco de São é que tudo isso está englobado e não precisa ser mencionado. Não precisa dizer, é baseado na teoria tal. Não, a teoria é autoiniciativa. Como eu sei que o Dr. Marco talvez queira fazer um comentário eventual, eu vou fazer uma conclusão rápida, sem prejuízo de eu poder voltar, a desembargadora Luz Regina Paz pudesse me autorizar. É o seguinte, Dr. Marco de São, eu acho que os magistrados brasileiros estão aplicando uma teoria italiana atualmente, que é da responsabilidade por dano, ou danos. Ou seja, ao dano, eu procuro a quem imputar e é assim que faz. Dois movimentos. Verificar dano objetivamente e a quem imputar subjetivamente. Nós vimos com a exposição do Dr. Marcos o abandono e a revogação do enunciado do mero daquela velha discussão que as perturbações que poderiam gerar não geravam dano. Essa visão subjetiva deixou de existir para a teoria do dano, do desvio produtivo, que é um dado objetivo. Não precisa haver essa perspectiva psicológica discutida. Então, além de ser objetiva, e o que é mais importante, Ponte Fernando sempre chamou a atenção para as teorias objetivas e não subjetivas. O magistrado hoje, Dr. Marcos, diante dessa pletora de processos, dessa injustiça ampla que nós temos visto em todas as situações, trabalha com os dois braços. Braço número 1, há dano? Sim. 2, a quem eu imputo? É basicamente isso. Dano e imputação. Para concluir, nós brasileiros temos o maior número de direito trabalhista do mundo, mas temos salário pequenininho. Temos uma Constituição cheia de direitos, mas o povo não está satisfeito. Temos várias teorias do direito, mas elas não têm alcançado sua finalidade. O que eu espero, Dr. Marco de São, é que seu esforço intelectual, a sua dedicação sincera, a sua contribuição para a humanidade, não caia no vazio de ser um mero título jurídico e ser mais uma reparação mínima, mais R$100, mais R$200, mais R$1.000. Eu vou dar como exemplo a federal. Uma amiga minha precisava encaminhar a tese dela para a universidade
E o único jeito era usar o SEDEX para cumprir o prazo. Encaminhou e a tese não chegou. O prazo não foi lançado, ela teve que ser levada para outro semestre. Ela ajuizou uma ação, foi pago ela R$ 2.500 a título de dano moral, porque o dano é mais ou menos acertado, e atraso de entrega de carta, que não tinha nenhuma relação com ela, a tese da vida dela de doutorado deixou de ser entregue a tempo. Isso é mais do que um mero atraso de uma carta. Então, eu tenho a impressão que nós, enquanto não dermos ao dano moral, como nos Estados Unidos e outros países, um efeito avassalador, e vou dar um exemplo para concluir. Um jovem morreu nos anos 90 num trote na Marinha da Escola Naval. O primeiro classificado da Escola Naval terminou o curso em primeiro lugar. Qual era o direito que ele teria? Uma viagem pelo mundo gratuita, paga pela Marinha, como primeiro aluno do curso. Deram um trote nele e mataram ele no trote. Ele era filho único de uma mulher viúva, só tinha um filho. O tribunal mandou pagar R$ 50.000 de dano moral. Eu, indignado, reclamei muito, falei, e disse que só a viagem que ele teria direito já valeriam entre 100 a 150 mil reais. Como é que pode a vida dele ser menos do que a viagem que ele faria e que ele teria direito por ter sido o melhor aluno do curso? Então, às vezes, minhas manifestações no tribunal eram muito enfáticas, e o colega meu, às vezes, podia ficar chateado pela maneira como eu falava. Mas, doutor Marcos, eu prometo ao senhor o seguinte: serei enfático na teoria do direito produtivo. E assim que eu tiver o primeiro acórdão, vou pedir vênia ao senhor para encaminhar ao senhor a minuta e dizer: dedicado ao seu esforço em prol da humanidade. Vou assinar embaixo e dizer: é o meu primeiro acórdão. Muito obrigado, doutor. Felicidade do senhor. Agradeço a participação. Bem, como vimos, né, essa tarde memorável, o desembargador André nos trazendo esse autoconhecimento, as razões principiológicas, a filosofia. E eu queria, antes de passar a palavra para uma eventual réplica, eu quero avisar que nós temos aqui ao lado um chat, para quem quiser efetuar alguma pergunta, porque porventura não dê tempo de ser respondida aqui, possivelmente mais tarde nós repassaremos ao debatedor. E eu queria, antes de fazê-lo, passar a palavra ao doutor Marcos para uma breve resposta ao desembargador André e também para os colegas que vão debater, fazer 2 aportes sobre o que o desembargador André falou. Quando ele comentou que o direito do consumidor, né, esse que nós estamos hoje aqui celebrando, a existência através de uma normativa, né, do Códex, há 30 anos, ele faz parte mais do direito econômico do que propriamente do direito civil, e eu concordo plenamente. O direito do consumidor, se nós prestarmos bem atenção nos seus valores implícitos, né, na sua razão teleológica, ele serve para equilibrar. Ele veio trazendo, né, essas vantagens, essas prerrogativas para o hipossuficiente, né, numa tentativa de equilibrar as relações econômicas. Então, ao contrário do que muitos pensam, você efetivar, empoderar o consumidor, você não está de modo algum afetando essa relação comercial, essa relação financeira, esse sistema, né, todo econômico que nós vivemos nos países capitalistas. Nós estamos, ao contrário, tentando equilibrar, trazer uma igualdade que, pelo menos em tese, né, ela não ocorre. E eu acho que ela não vai ocorrer nunca, porque vai ter sempre uma relação com alguém, né, mais vulnerável,
hipossuficiente tecnicamente, ainda que seja suficiente economicamente, mas às vezes numa outra relação muito subjetiva, muito técnica, esse alguém vai estar num ambiente de inferioridade. Então, por essa razão, eu concordo plenamente. Nós temos de ter sempre isso em mente, que o direito econômico que é o grande ordenador do CDC, e que o empoderamento, as vantagens aparentes que você concede a uma pessoa física, ao grupo, ou, enfim, ao consumidor, aquele considerado consumidor vulnerável, não estará de modo algum desequilibrando, e sim aumentando esse equilíbrio, a igualdade de forças. E quero lembrar também que o CDC ele é um microsistema, é como praticamente um código penal. Ele pode ser usado em toda e qualquer matéria, por isso que esse diálogo entre essas fontes todas, ele é possível, é recomendável. Não me causou surpresa, a não ser pelo anúncio, que eu desconhecia o dado, mas não me causou surpresa da teoria aprofundada estar sendo utilizada lá na justiça trabalhista, no direito administrativo, nem no direito previdenciário também não me causaria nenhuma surpresa. E eu louvo muito a posição do desembargador André, que, como eu, né, logo que tomei ciência dessa teoria e dessa sutileza de pensamento, né, de abordagem do direito, no sentido de realmente fazer justiça, e porque ele vai levar isso lá para a Justiça Federal, com certeza. E nós temos sempre, desembargador André, nos encontros que nós tivemos a oportunidade de participar, juntamente com o professor Marcos, sempre relembrando também aos colegas advogados da nossa dificuldade como julgadores de perceber no caso concreto que ele existiu um desvio, né? Houve uma via crucis que aquela pessoa ali não precisava vivenciar, mas, no entanto, isso não é sequer mencionado no pedido. E como o juiz julga o pedido, é muito importante que esse fato concreto seja bem delineado, né, quando se faz a sua inicial, quando se pleiteia. Porque, como o doutor Marcos bem colocou, aqui nosso objeto, vamos dizer assim, é o tempo vital. E mais do que nunca, eu acho que nessa pandemia, então, todos nós, né, da nossa sociedade, da humanidade, inclusive, está percebendo o valor real das coisas, né, desses atributos todos, se é o atributo da personalidade, né, o tempo como um atributo da vida, como ele é importante para nós. Nossa, quanto tempo, às vezes, nós perdemos, né, com certas coisas, e quanto tempo nos fazem perder e nós não queremos isso. E a gente pode dizer não. E se há uma relação de consumo, principalmente, onde você é o vulnerável, e muitas vezes até é o hipervulnerável, né? A pessoa é idosa, a pessoa está doente, a pessoa precisa, e aquela falha é tamanha. Eu acredito mesmo que não haja nem a boa-fé. A boa-fé objetiva que deve nortear toda e qualquer relação, né? Principalmente a contratual, negocial, ela tem de estar presente, e aí ela não está, porque você exacerba, né? Aquele fornecedor, aquele prestador, ele exacerba o próprio Estado, né? As entidades, elas não prestam atenção nisso. Então, eu acho que doravante, mais do que nunca, o tempo vital ele vai sofrer aí um progresso, vamos dizer assim, nessa escala de valores. Para mim é tudo hoje, mais do que tudo, né? Mais do que você, por exemplo, ter uma roupa bonita, né?
eventualmente você pode ter uma roupa bonita e não ter onde usar, né? Porque você não tem o tempo, né? Porque você não tem esse sustentáculo. Então, eram esses aportes que eu queria fazer e tudo isso é muito bom, a gente está discutindo, né? Eu vou passar, então, a palavra para rapidamente o doutor Marcos responder e também, em seguida, os senhores debatedores podem também participar. André, vamos fazer isso, vamos abrir os microfones dos senhores, da doutora Claudete, o doutor Eduardo também, porque aí eles já conversam e a gente fica aqui assistindo. E relembrando aqui o chat ao lado, quem quiser pode também se manifestar, né? Se está gostando da palestra, se quer mais algum aporte, ou se tem realmente alguma ilustração a mais, tá bom? Obrigada. Então, doutor, pois não. Desembargadora Regina, mais uma vez, obrigado pela palavra. Desembargador André Fontes, eu fiquei muito honrado, muito tocado com a sua apresentação. Realmente é um presente de uma vida, né? A gente passa tantos anos se dedicando a um determinado tema, período no qual deixei de fazer tantas coisas, porque, afinal, a gente não consegue realizar certas coisas ao mesmo tempo, né? Como eu digo lá, aquilo que é fisicamente excludente ou de natureza incompatível não pode ser realizado ao mesmo tempo. Ninguém consegue reclamar e descansar, porque são naturezas incompatíveis. Nem consegue aguardar atendimento em casa e trabalhar fora, porque são atividades fisicamente excludentes. Então, daí a ideia de que existe o desvio dos recursos produtivos do consumidor, né, o tempo e as competências, das atividades que ele escolheu realizar para a sua realização como pessoa. Suas colocações foram muito pertinentes, acolho todas, a desembargadora Regina também, e que já vem aplicando com brilhantismo a teoria do desvio já há bastante tempo, já no Tribunal de Justiça do Rio, sempre me honrando. Eu vou ter muita alegria de receber, desembargador, um próximo julgado seu sobre o tema, e queria lhe dizer que aquela questão que o senhor trabalhou muito bem é como eu faço nas palestras longas. Assim que eu iniciei minha fala, disse que as minhas palestras normalmente têm 1h e para poder explicar coisas que nos 30 minutos hoje eu não pude. E eu só quero destacar justamente esse ponto, que é o ponto que o doutor André Fontes trabalhou aí, muito bem colocado. Eu, inclusive, escrevi um artigo sobre isso, foi publicado no Conjur, no Dia do Consumidor, 15 de março passado. Chamava-se Dano Moral não é só sofrimento, né? A crescente superação do mero aborrecimento. A ideia de que, isso eu trabalho nas palestras e no livro, existe o dano-evento, também chamado de evento danoso, né? Que é aquele acontecimento social tutelado pelo direito, onde se enquadra, né, o desvio produtivo. Né? Para mim, o desvio dos recursos produtivos tem natureza jurídica de fato ou evento danoso, ou seja, é o dano-evento. Ele não é em si o dano-resultado, né? É um evento danoso que gera diferentes danos. Entre eles, o mais evidente para mim é o dano existencial, que justamente é aquela situação, né, que foi estudada na Itália e a doutrina italiana, em que a pessoa ela tem o seu cotidiano, o seu projeto de vida perturbado, né? Então, esse é o dano existencial, que para mim é o que mais se evidencia. Mas a jurisprudência brasileira acaba tratando tudo, ou quase tudo, todos esses danos extrapatrimoniais como danos morais. E aí o que eu fiz? Né? Inclusive, na terceira edição que eu estou trabalhando a teoria, e vou deixar isso ainda mais explícito, como eu coloquei nesse artigo, eu digo o seguinte: bom, então vamos trabalhar da seguinte forma: dano moral estrito sensu, que é aquele decorrente da lesão à integridade psicofísica da pessoa, dano moral em sentido estrito, lesão à integridade psicofísica. E o dano moral lato sensu, em sentido amplo, que seria o dano decorrente da lesão a um atributo da personalidade ou da violação da dignidade humana. Então, ao subdividir ou classificar o dano moral em duas espécies, stricto sensu e lato sensu, a gente consegue resolver esse problema, e que não foi uma solução dada por mim, naturalmente, o senhor mesmo aqui mostrou conhecer essa solução, né? Uma solução muito
interessante, o dano moral estricto sensu, então, ficaria como aquele que lesa a integridade psicofísica e pode causar como consequências emocionais, né, o sofrimento, a dor, o abalo, né, e assim por diante. E o dano moral lato sensu, sentido mais amplo, ao lesar um direito da personalidade ou um atributo da personalidade, onde eu enquadro o tempo como um atributo da personalidade, já que esses direitos constituem um rol aberto, né? Então, se o tempo, né, é aquela esfera onde ou na qual o consumidor, a pessoa, desenvolve a sua vida, né? É nesse tempo que a pessoa desenvolve a sua vida. Então, esse tempo seria um atributo da personalidade dentro dessa ideia de rol aberto. Então, ao lesar, porque aí é uma solução que se dá, uma solução objetiva. Lesou o tempo vital enquanto um atributo da personalidade, há dano moral lato sensu. Eu, como disse, preferiria trabalhar, como trabalho na teoria, o dano existencial, porque aí a gente observa bem que há não só lesão ao tempo, como nesse tempo a pessoa, no caso consumidora ou o trabalhador, e os outros que estão sendo abrangidos por analogia, né? Nesse tempo deixa-se de fazer alguma coisa. E justamente a gente não tem condições de realizar ao mesmo tempo duas ou mais coisas de natureza incompatível ou fisicamente excludentes. Então, a lesão, mais do que ao tempo, é a própria vida. A vida da pessoa é perturbada. E não necessariamente há dor, não necessariamente há sofrimento, abalo, mas há uma subtração indevida, injusta desse tempo existencial da pessoa, no qual ela deixa de realizar diversas atividades, as mais importantes: trabalho, estudo, descanso, lazer, convívio social, convívio familiar. Então, nós vimos aí que o desvio, então, assim concluo, é um evento danoso, o desvio produtivo, que tem a capacidade, o potencial de gerar diversos danos autônomos, simultâneos. Então, eu acho que fica essa colocação muito pertinente e em acordo com a sua colocação, Dizimar, Andréa Fontes. Muito bem, então, doutores, doutora Claudete, doutor Eduardo, os senhores fiquem à vontade. Então, nesse pouco tempo, infelizmente, que nós temos aqui com o doutor Marcos. Doutora Regina, doutores, boa noite. Sejam todos bem-vindos virtualmente ao AB Bangu, embora estejamos todos distantes pela distância física, mas estamos todos unidos pelos laços do coração e pelos laços da intelectualidade. Eu quero nessa noite, depois que doutor Marcos Dessaune, a desembargadora Regina Lúcia falou e o nosso querido desembargador André Fontes falou, não me resta falar mais nada, só me resta agradecer e dizer que nós, advogados e advogadas, eu acredito de todo o país e até de todo o mundo, somos muito gratos pelo Marcos, pela essa iniciativa, esse estalo, né, que ele teve de criar essa teoria que vem derrubando gradativamente, de forma aí brilhantemente, a teoria do mero aborrecimento, que surgiu em 2016 praticamente no nosso Tribunal de Justiça, e Bangu foi um dos protagonistas que esteve à luta para a derrubada dessa súmula, da súmula 185, junto com a OAB, e eu sempre fui muito fã do Dr. Marcos Dessaune, né? Lutava muito para que as palestras dele fossem feitas na OAB Bangu, e graças ao querido amigo Genilton, né? Conseguimos com que uma forma virtual, não presencial, fosse feita essa palestra. Então, eu fico aqui, é só agradecimentos, agradeço a desembargadora Regina Lúcia pela sensibilidade, pela altivez, pelo reconhecimento de que o direito ele tem que entrar pela porta da frente das famílias das pessoas, né? O direito tem que estar sensível ao clamor da sociedade. E
essa teoria veio ratificar isso, né? Um embasamento brilhantemente de que o consumidor ele não pode ser lesado, perdendo seu tempo de vida, resolvendo o problema pelo qual ele não deu causa. Então, fica aqui os nossos agradecimentos à desembargadora também, porque a 21ª turma a Câmara, aliás, tem se manifestado nesse sentido, e eu acredito que vocês irão conseguir sensibilizar os demais colegas de que é necessário a gente virar essa página, né, dessa teoria, que ao final acaba enaltecendo as pessoas que infringem, que tratam mal os consumidores, acaba ratificando a impunidade. E a gente, como sociedade, nós não gostaríamos mais de conviver com uma justiça que não atende ao clamor, né, dos menos favorecidos e dos mais vulneráveis. Então, fica aqui só agradecimento, mais nada a falar. Quero deixar um abraço carinhoso à minha vice-presidente, que eu não ouvi a vozinha dela hoje, não sei se ela está aí na telinha, cadê ela? Estou com saudade dela, um amor de pessoa, é uma vice-presidente que está sempre atenta à classe, sempre carinhosamente vai nas todas as subseções, seja do interior, seja da capital, e é só isso, é só agradecimento. E mais uma vez, doutor Marcos, essa tese que o senhor criou, certamente lhe rende algum retorno financeiro, é claro, mas o senhor tem a certeza que muito mais do que o retorno financeiro que ela lhe rende, ela restabelece a justiça nesse país. O nosso muito obrigado de coração de toda a advocacia desse país. Muito obrigada a todos, tá bom? Boa noite, sigam em paz e muita luz para vocês. Doutor Eduardo, pois não. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui dividindo a tela, não a mesa, né, infelizmente, com o doutor Marcos Dessaune, a doutora Regina, desembargadora Regina Lúcia, a presidente da subseção Bangu, Claudete Capella, o desembargador André Fontes e a vice-presidente da OAB, a Tereza Basílio. É uma satisfação estar aqui para comemorar os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, que, conforme a desembargadora disse, que veio para equilibrar essa relação de consumo. Então, é muito importante esse Código de Defesa do Consumidor. Melhorou bastante essa relação, mas a gente ainda tem muito a melhorar. E, principalmente, me refiro também ao projeto de lei 3515, que trata sobre superendividamento. Essa melhora tem que vir. Inclusive, eu tive a satisfação de dividir a mesa na audiência pública com Marcos Dessaune, em Brasília, com a Cláudia Lima Marques também, com vários outros colegas. Então, essa melhora, ela precisa vir. E ontem, até a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Bangu fez uma live com o doutor Rafael Schettini, tratando sobre esse tema que é de extrema importância. E, conforme o Marcos Dessaune disse, o professor Marcos Dessaune, a aplicação no judiciário da teoria tem crescido bastante. Mas, infelizmente, tem alguns advogados que ainda não estão sabendo pedir, conforme o desembargador André Fontes bem colocou. A gente precisa saber pedir, saber demonstrar, como a desembargadora Regina Lúcia colocou, a gente precisa demonstrar que, de fato, o consumidor gastou o tempo dele com algo que não foi ele que gerou, um problema que não foi ele que deu causa, um problema que foi gerado pelo fornecedor. Então, é uma questão difícil de ser julgada, isso eu confesso, mas também nós, advogados, a gente precisa estudar mais a teoria para melhorar as nossas petições e ajudar, eu diria, o judiciário a julgar melhor essa questão. Porque se o advogado não expõe e não pede adequadamente, consequentemente o juiz não vai conceder, conforme foi colocado pelos dois desembargadores. Então,
E até por isso a gente está sorteando os 2 livros aqui do professor Marcos Dessaulni para ajudar os colegas a estudarem melhor essa teoria. Inclusive até lendo os julgados sobre o tema. Eu até anotei aqui sobre um caso recente que eu li. O consumidor tinha comprado um produto de pequeno valor e atrasou, parece que 2, 3 meses, algo assim. Ele registrou 1, 2, 3, 4, 5 reclamações durante esse tempo todo e não teve a resposta. Devido, talvez, pelo fato do advogado não ter pedido adequadamente, o judiciário simplesmente julgou que o produto era de pequeno valor, que não era essencial e que, por isso, não havia o que ser indenizado. Ou seja, não levou em consideração a perda de tempo que o consumidor teve sentado no computador, registrando a reclamação, ligando para o fornecedor, registrando a reclamação. Às vezes a gente perde 10, 20, 30 minutos em cada ligação. Eu mesmo aqui com a minha internet já perdi, acho que eu tive um problema no início do mês, eu perdi 96 minutos. Eu contabilizei para poder colocar na ação para ser restabelecida. Então, é um tempo que a gente perde desnecessariamente, que a gente poderia estar estudando, poderia estar com os nossos filhos, ou poderia estar simplesmente no nosso ócio. Mas, infelizmente, a má prestação de serviço faz com que a gente perca esse tempo desnecessariamente e postergando atividades essenciais, estando com nossos filhos, trabalhando, lendo, estudando a teoria do desvio produtivo do consumidor. Então, esse apelo aqui que eu deixo para os consumidores, para os colegas que estão aqui presentes, para estudarem melhor a teoria e demonstrar, ajudar o judiciário a julgar melhor, fazer um pedido melhor para que os juízes enxerguem que, de fato, o consumidor teve perda de tempo existencial, perda de tempo de vida, que é indenizável, independente do dano moral, independente do dano material. O dano temporal, o dano de vida dele não vai ser recuperado. A gente ainda não criou uma cápsula que faça a gente voltar no tempo, então não tem como recuperar esse tempo. Ele é, então, indenizável. Então, eu venho terminar aqui a minha colocação, novamente fazendo esse apelo aos colegas, ao judiciário também, para aplicar essa teoria do desvio produtivo do consumidor, que, aliás, vem sendo aplicado cada vez mais, conforme o Marcos Dessaulni disse, conforme ele colocou. E é isso. E a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Bangu está ajudando, está fazendo cada vez mais lives, postagens diárias, instruindo, informando, não só os consumidores, mas também os colegas, os advogados, para que eles façam cada vez mais iniciais melhores, pedidos melhores, para que as decisões melhorem. Então é isso. E sobre o sorteio, eu quero só colocar aqui, para vocês não esquecerem de printar a tela, comprovando que está participando do evento, e logo que acabar, a comissão já vai fazer o sorteio e vai divulgar no Instagram qual foi o vencedor. E isso se cumprir todos os requisitos. Então é isso. Gratidão pelo convite, pela OAB RJ, OAB Bangu, doutora Claudete, doutora Regina, doutor Marcos, doutor André Fontes. É isso, boa tarde, obrigado a todos e satisfação. Muito obrigado, doutor Eduardo, muito obrigado, doutora Claudete. Foi um prazer muito grande estar aqui. Eu não tenho o brilho do desembargador Fábio Dutra, que tem conduzido as lives, os eventos aqui pelo Instituto, com muita maestria, muito bom humor, mas eu estou me esforçando, né, tentando, não vou conseguir substituí-lo à altura, mas tentando levar esse nosso evento da melhor forma, e eu acho que
foi muito produtivo, ao contrário, né, dos desvios que vimos por aí. E eu quero lembrá-los de que o Dr. Marcos Dessani continuará conosco em mais alguns eventos. Ele veio para nós para completar aquela jornada que, infelizmente, não foi possível ser completada no mês de março. E eu estou recebendo aqui um comunicado sobre o próximo evento que acontecerá no dia 16, às 17 horas, aqui mesmo pelo Zoom, pela nossa plataforma, e nos mesmos moldes desse nosso encontro de hoje, né? Com a inscrição perante o Instituto, que fornecerá o certificado. E eu vejo que pessoas estão se manifestando, e como o meu querido Fábio Dutra sempre faz comentários sobre isso, eu vou passar a fazê-lo aqui, então, antes de encerrar o evento e dar a palavra aos senhores para as últimas comunicações. Veja, aqui o Mauro Lopes está lembrando que a OAB Bangu tem se colocado como expoente na defesa dos direitos da profissão e do cidadão. Então, parabéns. Também Vanessa Passos Campinos, minha querida filha, ela vem dizendo que é excelente palestra, parabéns a todos os participantes. Renan Apolônio, estou adorando a palestra, anotei várias ideias para aplicar na prática da advocacia. Sou consumerista, inclusive para meus colegas trabalhistas e previdenciaristas. Muito grato pela oportunidade. Então, muito bem, Renan. Marcelo Martins, Dr. Marcos Dessani, meus parabéns. Milito na seara consumerista há muitos anos. Infelizmente, encontramos muita vaidade que impede a efetiva aplicação do direito. Sucesso em sua jornada, Marcelo Martins, UFR, Universidade Federal, né, Rural, né, do Rio. Leonardo Kochmann, tive aula do desvio produtivo do consumidor na minha pós, com o ilustre Dr. Marcos. E como operadores do direito, consumidores, temos apenas a agradecer pela evolução desta. Bárbara Ewers, não sei se é assim que se pronuncia, engoli o livro dele num dia, viu? Excelente trabalho, parabéns pelo excelente evento. Doutora Ana Basílio é um amor, também coraçõezinhos para a doutora. Amanda Souza, tive a oportunidade de conhecer o Dr. Marcos em um evento realizado pela OAB em Salvador, viu, Dr. Marcos? Na oportunidade, pude trocar informações sobre o meu artigo do TCC, que tem como objeto a própria teoria do desvio produtivo. Então, a teoria já rendendo frutos acadêmicos, né? É de grande valia e inovação para a área. Parabéns pelo excelente trabalho, Dr. Marcos. Mônica Stern, excelente palestra. Agora cabe a nós, advogados, implementar as ideias que foram colocadas brilhantemente. Bruno Plastina, quais são os requisitos para participar do sorteio? Acho que aí é com o doutor Eduardo. Cleiton Belfort, siga-nos nas redes sociais e fique por dentro das matérias. Aqui também os endereços do nosso instituto, tanto no Instagram quanto no Facebook, informando a todos. Dr. Marcos agradece imensamente a todos, Eduardo Kebian também agradece. E eu vou passar, então, a palavra aos palestrantes para suas últimas considerações, por favor. Desembargadora Regina Passos, eu queria inicialmente fazer uma saudação à presidente Claudete Capella, que tem prestigiado a advocacia como um todo e não apenas como presidente, embora seja já por si só de uma dignidade única, da subseção de Bangu. Ela tem tido ela atua localmente, mas com uma visão universal.
Ótimo. Então, eu faço aqui o registro. E, mais do que tudo, um agradecimento a ela, como cidadão, por todo o esforço que ela tem feito. Eu queria agradecer ao presidente da Comissão de Consumidor, da Kebian, pela forma como ele tem atuado no assunto. Queria agradecer, eu acho a pronúncia que eu não estou sabendo, eu acho que é Marco de Sun, é isso? De Sun. A pronúncia. O doutor Marco de Sun, fala assim, não? Como é que é a pronúncia? Esse é o problema de ter sobrenome estrangeiro, né, desembargador? É francês? É francês ou é francês? É de Sun. De Sun. Então, fica aqui o registro. Mas não tem problema, não. Eu queria agradecer o livro que ele me presenteou, com dedicatória, e eu não terminei de ler a obra toda, porque eu fiquei remexendo no livro, pegando parte ali, vai para trás, vai, como o prático faz, ele fica vendo partes diferentes, sem fazer uma leitura, como o outro colega que disse que, numa tarde, conseguiu, diria assim, devorar o livro. A nossa vice-presidente, a doutora Ana Tereza Basílio, sempre prestigiando a OAB de Bangu, e eu acho que a relação dela com a doutora Claudete é algo impressionante para duas expoentes femininas nesse mundo empoderado das mulheres, né? E dizer agora à desembargadora Regina Passos que eu acho que o doutor Fábio foi superado. Eu acho que o desembargador Fábio tem que abrir uma outra frente de ação. Programa Regina Lúcia Passos, de entrevistas. Criar um programa só de entrevistas dela, separado do desembargador Fábio. É uma ideia, fica aqui a mensagem. No final, desembargador, eu queria fazer um registro aqui. Eu queria dizer que eu tenho um amigo fraternal, um verdadeiro irmão espiritual. Certamente, se for verdade o que dizem os espíritas, nós seríamos ou teríamos sido irmãos em outra encarnação. Desde o dia que eu vi, eu tive esse sentimento. O Dr. Genilton Castilho é uma figura única neste mundo. Eu nunca vi ninguém como ele. E quero dizer que ele tem feito, nesta época de pandemia, o mundo mais palatável, porque nós não estamos em casa hoje sozinhos, porque temos o trabalho, o esforço, a dedicação, o denodo do Dr. Genilton Castilho, que tem permitido nossa comunicação, a comunidade jurídica, não só do Rio de Janeiro, como do Brasil. Fica aqui, então, o meu registro de abertura de um programa separado, de entrevista desembargadora, e a minha satisfação, mais uma vez, e registro isso, de minha amizade fraternal com o doutor Genilton Castilho. E agradeço ao doutor Marco de Sun, a quem eu saúdo de maneira muito respeitosa e que cumpriria a promessa de caminhar o acórdão. Muito obrigado a todos. Pois não, doutor Marcos. Obrigado, desembargador André Fontes. Obrigado, desembargadora Regina Lúcia Passos. Obrigadíssimo, doutor Genilton, né? O nosso padrinho no Rio de Janeiro. Muito obrigado, a doutora Ana Tereza Basílio, doutora Claudete Capella do Vale, doutor Eduardo Kebian e todos os demais colegas aqui conosco hoje. Uma alegria, eu deveria ter saído um pouco mais cedo, mas não consegui, quis ficar até o final com todos os senhores e senhoras, e espero que a gente possa marcar um próximo evento presencial, né? Se Deus quiser. E estarei à disposição. Saio daqui hoje engrandecido com todo esse carinho, com toda essa generosidade de cada um das senhoras e dos senhores aqui. Muito obrigado. Estaremos de novo aqui, né, doutor Marcos, nos dias 16 e 30, Exato. Nesse mesmo canal. E vejo nomes aqui maravilhosos de queridos amigos, desembargador Rogério de Oliveira Souza, doutora Marilene, desembargadora Helena Becor, enfim, vários outros, André Espírito Santo, Amanda Souza, Antônio Carlos Esteves Torres, também são todos queridos e nossos
afiliados do Instituto, Carlos Prudêncio, Claudete Capella, né, a nossa presidente, Conceição, a nossa atuante aqui, funcionária, Gabriele Belfort, Evânia Pacheco, Elizabeth Machado também está sempre nos prestigiando, Edir Maciel Monteiro Evangelho, Isabelle Costa, Leonardo Kochmann, já foi citado aqui também, fazendo perguntas. André Maia, nós queremos agradecer também todo o apoio do pessoal interno, a Cristina Marque, o Cleiton, falei da Amanda Souza, e se eu omitir algum nome, eu quero Ricardo Henrique, Renan Polônio, Sérgio Bambino, Silvério Fonseca, Vanessa Passos, aqui também, finalizando, desembargadora Helena Becker, dando os parabéns, o Eduardo Kebian dizendo que o sorteio segue o IG da comissão, @cdc.oabrj.bangu, marcar 2 amigos, printar a tela da participação, e desembargador Dr. Marcos também agradecendo, e a Isabelle Costa dizendo que é a segunda palestra que ela assiste, o Dr. Marcos, e que a fala do desembargador André Fontes contribui imensamente para abrir os seus horizontes. E a tarefa do dia é reler o livro, com as anotações feitas aqui. Então, muito grata. Então, é assim que nós encerramos, querendo agradecer imensamente a todos pela participação. Estamos aqui agora, já há 2 horas, e foi muito produtivo. Eu também me comprometo a ler novamente a obra do Dr. Marcos, que eu tenho também o prazer imenso de ter em mãos, e inclusive, ter recebido uma dedicatória muito especial, é isso mesmo. E quero desejar boa sorte aí aos participantes no sorteio. O doutor Eduardo, então, quer terminar explicando como vai ser esse sorteio, por favor? Então, eu abri aqui o Instagram da comissão, aí tem aqui os requisitos, marcar 2 amigos na postagem, se inscrever na palestra, né? Quem está participando já se inscreveu, printar a tela que está participando para comprovar que participou. Essa nossa tela aqui, essa nossa... Ah, tá bom. Nossa, depois manda para a gente, se a gente ficar bem, né, na fita. E compartilhar essa tela no Instagram, no Stories, marcando a comissão. @cdc.oabrj.bangu. Se quiser também marcar os participantes, pode marcar, não tem problema. Então, é isso. Ainda dá tempo de ir lá se inscrever, marcar 2 amigos para participar, e daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio. E aproveito para agradecer novamente a todas. Então, ok, o doutor Marcos já está se despedindo, eu também me despeço, agradeço muito, desejo um excelente final de semana para todos. Estaremos aqui novamente no dia 16, às 17 horas, ok? Muito obrigada. Boa noite.